tema bastante polêmico, né? E agradeço muito a atenção de vocês. Então, meu nome é Rita, e na realidade uma necessidade de saber mais sobre mim. O que importa mesmo é que eu sou mãe como você e tantas outras que tem aqui. E eu faço parte de uma família bacana, uma família linda, como a sua, mas a minha, ela sofreu um grande impacto que acabou até, a família se destroçou em função da perda pelas drogas de um filho querido, um filho amado que se foi em função das drogas. Então, com todo esse sofrimento que nós tivemos, eu tinha algumas opções. Uma delas era me esconder numa depressão, num desespero, num horror, e outra era levar um pouco daquilo que nós vivemos para despertar em vocês coisas que não foi despertado em mim na época correta, que eu não tive essa possibilidade de ouvir. Então, de repente, nesse momento que nós temos criança nessa faixa etária, alguns pais acordarem de algumas coisas, e é isso que eu quero levar. Esse é o tema da minha palestra. Não foi à toa. Não foi à toa que aconteceu o que tinha que acontecer. Porque se eu conseguir implantar uma sementinha positiva em uma pessoa, já estou me sentindo satisfeita e feliz. Porque esse era o tema do meu filho também. Ele era focado socialmente falando, ele queria falar para pessoas, até o drama que ele estava vivendo, era isso que ele queria fazer com toda a problemática que ele vivia. Então estou eu hoje, em nome dele, em nome de uma família que sofreu muito, aqui me expondo e falando com vocês. Evidentemente, eu não quero chocar ninguém com uma história triste, não é esse meu objetivo, em hipótese alguma. Eu quero falar sobre um tema que realmente aflige a todos, as escolas, as famílias, aos pais, aos avós e a todos. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. Esse é um tributo ao Bruno. Okay? Então, gente, onde tudo começa? Começa como? Começa nas escolas, começa nos primeiros encontros, nos adolescentes, nos amigos. É aí que começa. A gente, quando se casa com aquela alegria, né? Brinda, aquela cerimônia, tem um monte de ilusões. Nasce o primeiro filho, você fica muito feliz com aquilo e cria dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, da melhor maneira possível, e vai levando, até uma determinada idade que surge a primeira vez que ele tem que sair de você e ir tocar a vida dele. A primeira vez é a escola é onde ele vai fazer amizades, é onde ele vai conhecer pessoas, é onde ele vai aprender também, né? Então, ela pode virar também o fantasminha da nossa vida, porque ele saiu de perto de nós, não é? Então, as primeiras situações que ocorrem, normalmente, são com os amigos, são com as pessoas que se aproximam e tudo mais. E o que vai depender, então? Vai depender dos pais. Eles são os verdadeiros amparadores dessa situação. Mas de que forma isso? É o contato, é o conversa. Coloca a próxima. Eu faço minhas palavras desse pode clicar isso. Entre pais e filhos não há maior abismo que o silêncio. É de Jonilson Cabral, essa frase. E eu faço das palavras dele as minhas. E é isso mesmo. Os pais, eles têm que, desde o início, ter conversa com seus filhos. Desde o início, falar sobre tudo, sobre todos os temas, evidentemente, de acordo com a faixa etária deles. Nós não vamos aí usar temas polêmicos para falar com uma criança, mas ele tem forma de saber alguma coisa dentro daquela faixa etária que ele está.
Então nós não podemos querer aos 14 anos abordar um tema tão polêmico como esse que eu estou dizendo, com uma criança que nunca teve um contato estreito com a família. A família não consegue, não dá para falar. Então, desde o início, a gente ter esse contato extremo com as crianças. Passa para mim, por favor. O que é droga? Veja bem. A droga é toda substância natural, ou não, ou química, que causa uma dependência, sim, porque ela traz um bem-estar. Todo mundo procura por bem-estar. Então, é assim, se aquilo está me fazendo bem, se está me fazendo ter bons pensamentos, ter uma alegria contagiante, então eu vou usar, eu vou querer aquilo lá, porque ela faz bem para mim. Então, é aí que são os grandes enganos. E se eles estiverem muito bem informados e seguros da sua família, com certeza eles vão poder se expor. E os pais também vão perceber o que está ocorrendo. Por favor. Começo de tudo. Geralmente o primeiro contato com as drogas ocorre na adolescência, ali mesmo na roda de amigos. Então aqueles amigos que a gente acha, nossa, mas eles cresceram juntos. Eu conheço a mãe, eu conheço o pai, mas estão todos no mesmo barco. Não é que seu filho seja melhor que o outro levou, porque o outro levou. Não, estão todos naquela fase de adolescência. Todos eles precisam de um amparo familiar, de conversas estreitas, de brincadeiras, de falar, falar abertamente as situações. Né? Então, na roda de amigos é onde eles vão ter o primeiro contato. Tá? Depois desse primeiro contato, muitos deles, mas são muitos mesmo, e olha que eu estudei o que eu pude a respeito do assunto. Eles largam simplesmente, foi uma fase, quiseram experimentar, quiseram, às vezes, mostrar que estão adultos, que já decidem sobre si, e eles simplesmente abandonam aquilo. Ou então acontece alguma coisa bacana na família, ele vai estudar num colégio fora, vai para o exterior, ou arruma uma namoradinha, alguma coisa, são fatores externos que faz a criança, então, o adolescente, então, abandonar aquela ideia. Maravilha, esses são fantásticos. Mas, infelizmente, gente, no meio dessa turminha, existem os chamados adictos. Tá? É uma palavra meio técnica, mas ela coube aqui nesse momento para explicar que a adicção é uma doença. É uma doença que fica incubada na pessoa, a gente não sabe que tem. Então, os adictos é uma doença como qualquer outra, como rubéola, sarampo e tantas outras aí que nós conhecemos. Tá? Só que quem é portador dessa doença, ele não pode ter contato com droga, ele não consegue se livrar dela. Seja qual for, o álcool, o cigarro, qualquer droga. Não é simplesmente a droga do drogado que a gente costuma ouvir e falar, não é? Então, esses aí raramente conseguem sair do problema. Eles só evoluem, eles só sobem e dificilmente se consegue fazer alguma coisa. Mas se pego no início, se você conseguir trazê-lo para si, falar da situação, com certeza sempre alguma coisa se faz. Os chamados adictos dificilmente conseguem. A adicção a drogas é considerada uma doença como qualquer. Então, aquele viciado mesmo, aquele que a gente vê, que usa até palavreado, é um drogado, ele é um adicto, ele não é doente. É uma pessoa doente como outras, que a gente tem tanta dó. Quando você vê um grande ferimento, aquilo sangra, você fala, nossa, que pena, que dó, eu vou cuidar da ferida dessa pessoa. Você está vendo aquela doença crescer e consumir aquele indivíduo. Agora, quando a gente vê uma pessoa que usa droga, a gente fala, mas que cara de pau, tem tudo na família, a família é boa, não sei o que. Ninguém pensa que ele é um doente, ninguém tem dó, muito pelo contrário. Acusa
acusa. Ele é um mau filho, é um safado, é isso, é aquilo, é só palavras pejorativas, não existe nada que seja, só seguidamente sofre preconceito, né? Ninguém conhece que é uma doença. Então, o que nós temos que fazer? Eu não sei se uma criança